Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui nós vamos despertar aqueles que pensam estarem acordados. Esse daqui que você está vendo na tela é o pastor Igor Guerreiro, pastor com aspas, e eu vou explicar para vocês o porquê. E ele gravou um vídeo mais ou menos 20 horas atrás, aqui pela data de hoje, né? 20 horas atrás. E nesse vídeo aqui ele está falando de pessoas que não congregam. E ele colocou todo mundo no mesmo balaio, como que, por exemplo, se você não congrega, você é uma pessoa que não tem amor, não faz parte do corpo de Cristo, está devendo amor para os outros e você é uma pessoa isolada que busca os seus próprios interesses. Esse é o perturbador do evangelho. Homens como esses que perturbam o evangelho. Primeiro, ele não é pastor biblicamente. Eu vou provar aqui para vocês com as escrituras. E aí eu quero que esse vídeo chegue até ele, e se ele for homem e for fiel, eu quero que ele prove biblicamente que ele pode ser pastor. E isso fica para o Pedro também, porque o Pedro disse que o Igor é o braço direito e o esquerdo dele. Então, tem que tomar cuidado, né, no que fala. A palavra fala para a gente não pôr o homem como nosso braço. Mas o Pedro, que também é pastor, virou pastor no mesmo dia que o Igor, porque a Maria vai com as outras, disse que o Igor é braço direito e esquerdo. Como que pode uma coisa dessa, né? Tá lá, nas lives deles. Então veja só, nesse vídeo aqui, eu vou deixar o link, vou até divulgar o canal e o vídeo dele. Tá no meu comentário fixo. Assista o vídeo todo, ele tem aí 26 minutos, tá vendo na tela? 26 minutos. E nesse vídeo, mais ou menos na metade do vídeo, ele vai falar que quem não congrega tá devendo amor para os outros. Ou seja, ele perturba a vida do povo. Sabe por quê? Porque ele virou pastor segundo a mão de um homem e está aí agora, indo para lá, indo para cá, está indo nas igrejas, levando a palavra de Deus. E eu falo palavra de Deus porque eles estão levando coisas que aprenderam no meu canal. Graças a Deus eles aprenderam isso. Senão a única coisa que eles tinham para falar é a mesma mesmice do pastor deles. 4 dimensões do reino. Aliás, essa é até a bandeira deles. Essa é uma mensagem tão pobre, é uma coisa tão pobre que se eu der uma aula para vocês de 20 minutos, vocês aprendem o que significa 4 dimensões do reino e nunca mais esquece. E essa é a bandeira deles. Se eles têm algo de bom para levar para os outros, deveria levar na humildade, são as coisas que eles aprenderam. 7 festas, 2 casas de Israel, e isso o Igor aprendeu no meu canal e ele conversava horas comigo no telefone quando eu estava lá no Japão. Horas, não eram minutos, eram horas. Se ele não for hipócrita igual Israel, ele não vai omitir essa verdade. Então, já que eu esclareci bem as coisas aqui, para eles relembrarem das coisas, porque esse hipócrita aqui falou que 90% das revelações que ele aprendeu com os pastores dele. Tá ali no comentário, tá aqui no campo de comentário. Ou seja, além de ser um hipócrita, é um mentiroso, porque ele não aprendeu com os pastores deles. Os pastores deles nem falam de 2 casas de Israel, de 7 festas, eles nem falam de templo de Ezequiel, a única coisa que eles falam é as mensagens pastorais, junto com a placa da 4 dimensão do reino, só isso. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele acha que ele está sendo luz para os outros, mas ele está sendo um perturbador da vida dos outros. Sabe por quê? Porque um homem desse não alcança nem 10% do Brasil. Irmãos, 10% eu fui exagerado, né? Ele não alcança nem 5% do Brasil. A pessoa não congrega, tem muitos motivos para isso. E, pela visão que eu tenho, eu dou graças a Deus para quem não congrega. Porque se congregar, vai aprender tudo, qualquer porcaria nos púlpitos. Vai virar um dizimista, vai virar um calvinista, vai virar um pré-tribulacionista, vai virar um adventista, vai virar contaminado e vai virar hipócrita. A pessoa é doutrinada à hipocrisia dentro das igrejas. Essa é a situação atual. Agora, ele congrega, tem um time lá, tem uma reunião de irmãos, vão para lá e vão para cá, e agora eles querem esfregar isso na cara de todo mundo, como se todo mundo tivesse que fazer o que eles fazem. Agora, como que ele vai solucionar o caso de quem não suporta as congregações que tem perto de casa? Pessoa já congregou, já foi decepcionada,
ela aprende a verdade quando ela estuda na internet. Tem muita coisa ruim, mas é na internet que tem as coisas boas. E foi pela internet que eles aprenderam as coisas boas. Eu duvido eles falarem que o que eles aprenderam de bom foi na congregação. Eu duvido. Eles aprenderam mensagens que qualquer pastor tem. Isso eles aprenderam. Mas o que tem de bom, a restauração mesmo, eles não aprenderam congregando. Eles sabem muito bem disso, não precisava nem de eu ficar falando. Mas eles colocam uma máscara, colocam a segunda, colocam a terceira e chega a ser uma piada. Irmãos, a gente tem que acordar. Fora que está vendendo curso. Além de não ser pastor, está vendendo curso. E ainda desmente. Eu quero que ele prove duas coisas. Que ele não é um vendedor de curso e que ele é um pastor segundo Deus. Porque eu vou mostrar biblicamente aqui as duas coisas para vocês. Aí, o que acontece? A mensagem chega na casa dos outros, aí os outros, as pessoas que estão dentro das suas casas, elas não vão para as igrejas onde elas estão, porque é uma pedição de dinheiro, é um tormento, e a pessoa não tem o que fazer. Ele não vai alcançar todo mundo que está vendo o vídeo. A pessoa não quer se contaminar dentro daqueles lugares podres, aonde o pastor está interessado no dinheiro dos outros, é onde é um vendedor de curso, aonde está pedindo dízimo, aonde está tudo errado, tem falação de línguas no meio da igreja, não há quem interprete. Se você leva a Bíblia, eles distorcem na cara dura, eles até te enxotam de lá se você ficar perturbando o pastor. Aí, qual vai ser a luz? O que ele tem para solucionar na vida dessa pessoa? Nada, ele só perturbou a vida da pessoa. Porque se a pessoa não estiver atenta, como eu estou falando aqui para vocês, se ela não tiver discernimento da palavra, ela vai ficar perturbada. Ela vai achar que ela não faz parte do corpo de Cristo porque ela não está congregando. Ela vai achar que ela não tem amor. Então o que ela vai fazer? Ela vai ir para a igreja à força, vai ser atormentada lá dentro da igreja, no meio daquela hipocrisia. Aliás, até na igreja dele tem hipocrisia e tem distorção da palavra de Deus. Porque tanto ele como Pedro, quando viraram pastor, eles tinham que agradar as mulheres da igreja, não tinha? Eles foram correndo para as lives distorcer os ensinos de Paulo, falando que a mulher não podia ser pastora, mas podia ensinar. E as coisas que Paulo escreveu para os coríntios, escreveu só para aquela época. Vê se isso não é uma estupidez. Como que pode um pastor levantado por Deus, no primeiro mês do seu pastorado, ir para a internet falar uma imundícia dessa? Você não vai ver em lugar nenhum Paulo falando que ele falava só para as mulheres de Coríntios ficarem caladas. Vocês vão ver Paulo falando que isso é o que ele ensina em todas as igrejas. Para Timóteo, Paulo foi bem claro, falando que a mulher não deve ensinar como diz a lei. E ainda usou Adão e Eva para provar isso. Diz que a mulher deve ensinar as mulheres mais novas a amarem os seus maridos, para serem boas mulheres de casa, e essa é a missão da mulher. Mas esses hipócritas distorceram a Bíblia, só para agradar as mulheres da igreja. Vê se pode uma coisa dessa. E não é só isso não. Foram falar também que quem não congrega não está fazendo obra, está em trevas. Ou seja, eu estou em trevas, você está em trevas, é só quem congrega que está na luz. Irmãos, chega uma hora que vocês têm que acordar e falar, peraí, o que eu estou fazendo? O que eu estou ouvindo? Como que um cara desse vai ser luz na minha vida? Agora, olha só, ele se tornou pastor e, coincidentemente, no mesmo dia, o Pedro também se tornou pastor. Mas o que eu vou falar aqui é para o Igor. Eu quero que ele seja homem, seja fiel e prove para as pessoas que ele é pastor segundo a mão de Deus. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo 1 Timóteo 2, a partir do verso 15, certo? Olha o que diz o texto. Esta é uma palavra fiel. Então quem distorcer isso daqui tem que ser um infiel. E eu vou falar para você, antes que alguém fale besteira, eu já conversei isso daqui com o Igor no telefone. Ele ficou sem resposta. Primeiro ele tentou distorcer aqui, ali, aqui, aqui. Como eu respondi tudo e ele não conseguiu responder,
Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: eu estou tentando ganhar, eu estou me fazendo de louco para ganhar os loucos. Quando eu ouvi isso, eu falei: meu Deus do céu, o que esse homem falou? Ou seja, os loucos são os da igreja dele e ele está aceitando o pastorado e se fazendo de louco para tentar ganhar os loucos. Foi isso que ele falou para mim, diante de Deus. Eu quero ver o que ele tem para falar sobre isso. Se ele está fazendo o povo lá de idiota ou estava me fazendo de idiota. Ele tem que escolher. Mas aqui o que eu vou falar para vocês é uma palavra fiel. Olha só, se alguém deseja o episcopado, você sabe o que é episcopado, né? Episcopado é um cargo elevado, é um supervisor da palavra de Deus. É uma pessoa que gerencia tudo. Um episcopo pode ser um pastor, pode ser um presbítero. É um cargo alto. Excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, tá vendo? Ó, episcopado e falou a palavra bispo, né? E vocês vão comparar em Atos, em outros textos, que um bispo é um presbítero. Convém, porém, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, tá vendo? Ou seja, tem que ser casado, não pode ser solteiro. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. O que o Igor não é, porque se ele fosse, ele não falaria essa besteira, atormentando a vida de todo mundo que tem um contexto diferente por não estar congregando. Tem pessoas que não estão congregando e nunca congregaram. Tem pessoas que congregaram durante anos e não congregam porque não suportam mais as imundícias pregadas nos púlpitos, a avareza, a hipocrisia. E ele não vai resolver o caso de todo mundo. A única coisa que o estúpido tem para falar é que você não tem amor, você não congrega, as pessoas não vão sentir o seu cheiro, você não tem o perfume de Cristo. Essas coisas de hipócrita, só atormentando a nossa vida. Congregar é bíblico? Sim, é bíblico. Pastorado é bíblico. As coisas que Paulo organizou por Cristo na igreja, elas são bíblicas, mas quem obedece? Se o estúpido disse que Paulo escreveu só para a igreja de Coríntios que a mulher não pode ensinar, aí você vai lá na carta de Paulo e não encontra nada disso. Ele fala: as mulheres estejam caladas nas igrejas, plural. Porque é isso que eu ensino em todas as igrejas, todas, plural. E Paulo usa essa expressão em Coríntios várias vezes, todas as igrejas. É isso que eu ensino em todas as igrejas. Ele está usando essa expressão em Coríntios várias vezes. Ele não está falando das mulheres de Coríntios. E outra, ele diz como diz a lei. Como diz a lei. Ou seja, a lei de Deus não profetizou só para a igreja de Coríntios. Se um estúpido desse faz isso com as palavras de Paulo, o que ele não vai fazer com qualquer outra palavra? Então eu fui mostrando tudo isso para ele, né? Aí, ó, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, ou seja, não vai vender a palavra de Deus, não vai vender curso. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aí sabe o que ele falou para mim? E o que ele falou é o que muitos pastores solteiros vão falar. Ah, mas então quer dizer que um episcopo só pode ser episcopo se tiver filhos? Porque aqui está falando, ó, filhos, em sujeição. Aí, o que ele quis dizer? Que na verdade, não precisa, assim como não precisa ter filho, está aqui, ó, não precisa ter filho, assim também, e olha só, pegando um verso para distorcer o outro, assim também ele não precisa ter mulher. Ah, então o que o texto está querendo dizer? Diz ele para mim, e é o que muitos dizem, que na verdade, se for marido, que seja de uma só mulher, para não ter várias. Será que é isso que o texto está dizendo, irmãos? Será que Paulo está falando, ó, só vai ficar com uma mulher, hein? Não vai ficar com mais. Porque se for assim, né, se ele pegar um texto para distorcer o outro, então eu posso usar a mesma estratégia dele e falar assim, ó, então é só para o episcopado. O episcopado tem que ser marido de uma só mulher. O que não for episcopado pode ter várias mulheres.
É essa estupidez que ele está falando, para distorcer a palavra de Deus. E aí você encontra, aí ele falou, mas esse daqui é um episcopo, ó, tá falando do supervisor geral, não está falando dos pastores. Além disso ser uma mentira, você vai ver Paulo falando a mesma coisa para os diáconos. Olhem aqui, 1 Timóteo 3. Vamos ler a partir do verso 8. Da mesma sorte os diáconos, sabe o que é um diaconato? É um ministro. Não importa que cargo ele seja, que ele tenha. É uma pessoa que tem um cargo na igreja, que é aprovado pela igreja e que é diácono. Por exemplo, Paulo é um diácono, Cristo é chamado de diácono. Se eu for procurar as palavras no grego, vocês vão ver o que eu estou falando. Diácono não é uma pessoa que é abaixo do presbítero, que é abaixo do evangelista, como as igrejas, a maioria delas colocam. Algumas, claro que não entendem assim, né? Mas muitas usam esse tipo de hierarquia completamente errado. Mas Paulo está falando, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé e uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Agora aqui, eu estou pegando o contexto, tá? Da mesma sorte as mulheres, etc, etc. Aqui, ó, as pessoas usam isso daqui para torcer a Bíblia, ó. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Aí está dizendo, eles falam assim, ou seja, as mulheres do diácono são diaconisa. Então elas podem exercer a mesma função do diácono debaixo da submissão do seu marido. Não é isso que Paulo está falando, porque Paulo falou para os coríntios e fala para próprio Timóteo, para as mulheres não ensinar. E ele prova ainda pela palavra, dizendo como diz a lei. O que Paulo está dizendo é que as mulheres dos diáconos devem ser honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo, porque se o diácono tiver mulher que não é submissa, ele está reprovado como diácono. Se o diácono tiver filhos que não são submissos, ele está reprovado como diácono. Agora, os filhos submissos são aqueles que vivem debaixo da sua casa. Filhos grandes que já se casaram e que são insubmissos, que não servem a Deus, mas se tiverem casados, isso já não é responsabilidade do pai. Agora, enquanto forem filhos que vivem junto com os pais, ou seja, antes do casamento, aí é responsabilidade do pai. O pai é que manda na casa. É isso que Paulo está falando, uma coisa simples. Não é para a gente distorcer só para agradar a congregação, só para agradar o feminismo. Não é para fazer isso. E eles fazem isso, eles distorcem a Bíblia. Eles, eu digo, o Igor, o Pedro e qualquer outro tipo de pastor. Agora aqui está o texto, ó. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Então, quando eu mostrei para o Igor o texto que falava do episcopado, ele falou, mas isso daqui é para episcopado. Mas aqui, ó, diácono. Diácono. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser mestre. Ó, sejam maridos de uma mulher. Não está falando aqui que se for para casar, se não casar, tudo bem, pode ser diácono. Paulo não está falando isso. Paulo está falando é para ser marido de uma só mulher. Aí eles dizem, então também tem que ter filhos. Eles querem fugir do texto a todo custo. Não querem usar o bom senso. É claro que o diácono não precisa, não é obrigatório ter filhos. Mas Paulo está acrescentando, se tiver, é para governar bem a sua própria casa. Para terem filhos submissos. Se não, olha só, se você não usar o bom senso e somar todos os textos, né? Olha esse texto aqui que interessante, um pouquinho para trás. 1 Timóteo 2, verso 12 em diante. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre o seu marido. É um assunto bem claro, né? Basta ler e obedecer. Mas que esteja em silêncio. Lembra que Paulo falou para os coríntios? Que as mulheres estejam em silêncio nas igrejas? Aí lá em Coríntios Paulo diz, como diz a lei. Só que ele não explica. Agora aqui ele não diz como diz a lei, mas ele vai explicar o que a lei dizia.
Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Eu já vi pessoas falando assim também, porque eles vão achar um jeitinho de distorcer tudo. Eles vão dizer que a mulher ela tem que estar em submissão do seu marido. Que se o seu marido falar para ela, pode ensinar, você não é pastora, mas pode ensinar, então ela vai ensinar. Mas tudo que o marido gerenciar. É isso que você está lendo aqui, irmãos? Fala a verdade. Eu preciso me tornar um infiel, uma pessoa que distorce na cara dura. Eu preciso me tornar isso? Quem que eu estou querendo agradar? Os homens ou a Deus? Porque o que eu estou lendo aqui é o que todo mundo pode ler. Paulo está falando que a mulher não pode ter autoridade sobre o seu próprio marido. Se ela está... Aí as pessoas dizem, é sobre o seu próprio marido, porque ela é uma mesma carne com o seu próprio marido. Ela não é uma mesma carne com as outras pessoas da congregação. Isso que eles dizem. E aí eu pergunto, e aí, o que você quer dizer com isso? Quer dizer que ela pode, sob a submissão do seu marido, ensinar. Aí eu pergunto, mas o que você está fazendo nessa religião? A Bíblia não é para você. A pessoa está distorcendo na cara dura. Igual um católico faz quando quer engrandecer Maria, né, pôr ela como rainha do céu. Igual qualquer pessoa faz. A pessoa está fazendo aqui com esses textos. Uma mulher, quando ela está pregando, não importa se é sobre a autoridade do marido, se ela não tem o subtítulo de pastora, o sobrenome de pastora, não importa isso. Ela está pregando lá, ela vai estar exortando, repreendendo o marido de todas as outras. E Paulo falou bem claro, é vergonhoso que a mulher fale na igreja. E logo depois que ele ensina tudo isso, lá em 1 Coríntios 14, ele fala... Reconheça, se alguém se acha espiritual ou profeta, reconheça que as coisas que eu estou escrevendo são mandamentos do Senhor, e aquele que ignorar será ignorado. Não importa se o mundo inteiro está fazendo ao contrário do que está escrito. O que vale é o que está escrito, não o que o mundo está fazendo. Por isso que tem tribunais estabelecidos para julgar a igreja e o mundo. Aí, após o apóstolo Paulo ter dito tudo isso daqui, olha o que ele falou. Vê se você não tem que usar o bom senso aqui. Porque o mundo vai olhar para essa palavra e vai colocar Paulo como o maior de todos os machistas. Ó, aí Paulo está provando, né? E Adão não foi enganado, mas a mulher. Vamos falar, isso aqui é machismo. Os dois foram enganados, mas Paulo não está falando isso. Paulo está falando que Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas o homem não pecou? Está vendo como tem que usar de bom senso? Porque senão eu posso contrariar o que Paulo está dizendo. Mas o homem pecou também. Pecou, mas Paulo está ensinando um caso em ordem. Adão pecou porque ele deu ouvido à voz da sua mulher. Mas a mulher que foi enganada pela serpente, e aí ela perdeu a autoridade da palavra. É isso que Paulo está falando aqui nesse texto, mas o Espírito Santo não está inspirando ele explicar tudo, porque é a gente que vai ter que usar a interpretação para Deus provar o nosso coração. Tem pessoas que contrariam o que Paulo fala na cara dura. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 14, Paulo fala assim, a mulher esteja em silêncio na igreja como diz a lei. Muitos falam, é a lei já foi. Ou seja, contraria Paulo e continua desobedecendo, mas está usando a carta de Paulo o tempo todo. Aí Paulo fala, salvar-se-á, porém, olha só, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Agora eu vou usar a mesma estupidez que o Igor usou para vocês. Será que o apóstolo Paulo está falando, vocês vão entender agora por que eu li tudo isso. Será que o apóstolo Paulo está falando que a mulher só se salva dando luz a filhos? Ou seja, uma mulher que não tem filhos não tem salvação? Será que a gente não tem que usar de bom senso? Se ela tiver que dar luz a filhos, porque esse é o papel da mulher, é isso que Paulo está falando. Se ela tiver que dar luz, ela vai ter que permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. E aí ela se salva. Ou seja, se ela der luz a filhos, mas ela não
tiver modéstia na fé, no amor e na santificação, ela pode gerar quantos filhos ela quiser. Ela não vai ser salva. E Paulo também não está dizendo que a mulher só se salva se gerar filhos. Ou seja, esse mesmo bom senso, que é a palavra de Deus, nós temos que usar lá com o que Paulo disse para os episcopado e para os diáconos, que no caso é o Igor. Não está dizendo que é obrigado a ter filhos, mas se tiver, os filhos têm que estar em submissão, mas é obrigado a ser casado. Solteiro não pode estar na frente da igreja. Já é perigoso. E aí tem agora a prova final. O que eles usam? Timóteo. Eles usam Timóteo para distorcer tudo isso que eu estou falando, porque eles falam Timóteo era jovem e também era solteiro. E agora, irmãos, por questão de resumo, eu não vou ficar lendo tudo aqui, que eu quero que esse vídeo seja rápido. E não está tão rápido assim, né? Já estou aqui há 25 minutos. Irmãos, olhe para o contexto de Paulo e Timóteo. Isso que eu estou falando aqui não vai estar escrito com todas as letras, mas vai estar dentro do texto, contido, embutido no texto. Timóteo, sendo jovem, não poderia estabelecer outros pastores, ele não, sendo jovem, sendo solteiro, não poderia estabelecer outros pastores, ele não poderia decidir quem que é episcopo e quem não é. Ele não tem essa autoridade. Como que um jovem vai decidir numa igreja quem que vai ser o ancião? Então por que Timóteo fez? Irmãos, Timóteo estava com a carta de Paulo na mão. Paulo estava preso, Timóteo solto. Então Paulo era que estava fazendo aquilo. Timóteo estava sendo os olhos, a boca, os braços de Paulo. Por isso que Paulo fala, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Seja o exemplo para todos. Paulo fala para Timóteo, persevera em ler. Primeira coisa, ler. Exortar e ensinar para que o teu proveito seja visível para todos. E assim te salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te derem ouvido. Está aqui, logo no contexto, eu não vou ler para resumir. 1 Timóteo 3, está por aqui, 3, 4. Então Paulo está falando, você é jovem, Timóteo, mas seja um modelo. Você está com a minha autoridade, com a minha carta. Ou seja, Paulo é o supervisor de Timóteo. Se Paulo não tivesse preso, não era Timóteo que iria estar fazendo isso, era o próprio Paulo. Timóteo iria estar como um aprendiz, e na verdade ele estava como um aprendiz, só que ele estava com a autoridade de Paulo. Por isso que Paulo fala para as igrejas, ninguém despreze a Timóteo. E não era só quando Paulo estava preso que Timóteo estava fazendo isso. Quando Paulo estava solto, Timóteo também fazia isso em outras igrejas, quando ele se separava de Paulo. Então, não é uma lei a pessoa solteira e não estando casada se tornar pastor. Não é uma lei isso. Para Timóteo foi uma lei de exceção. É quando Deus abre aquela exceção por causa do momento. Porque senão hoje isso se tornaria a base para qualquer jovem de 20, 25 anos se tornar pastor. E aliás, isso é muito comum no nosso meio, não é? Um jovem de 20, 25 anos se torna pastor, solteiro. Onde já se viu isso? E se for olhar para o que esses estúpidos estão dizendo, se o rapazinho se falar bem, sabe, for bem articulado, gravar bem os textos, aí é ele que vai decidir ainda quem vai ser o cabeça de tal igreja. É isso que eles estão fazendo com a Bíblia. Agora eu desafio o Igor a provar biblicamente que o que eu estou falando aqui é errado. E ele provar biblicamente que ele é pastor. Segundo a lei de Deus, ele não é pastor. Ele pode ter o desejo no coração, ele pode ter a boa intenção. Eu considero ele como filho de Deus, mas ele não é pastor levantado por Deus. E o Pedro? Eu poderia dizer que o Pedro é, porque o Pedro é casado, mas o Pedro se tornou pastor junto com o Igor. Foi como Maria vai com as outras, 2 patotinhas se tornando pastor no mesmo dia. O que você acha que isso significa? E olha, por isso, a confusão que eles estão fazendo. É que muitas pessoas não enxergam isso como confusão. Elas nem detectam isso que eu estou falando. Elas continuam chamando o Igor de pastor, passando por tudo isso. É claro, eles distorcem a palavra. Se não tiver alguém aqui para separar
como uma espada separa espírito de alma, junta de medula, eles vão misturar tudo. E eles ainda vão convencer para você que se você não estiver congregando, você é um desviado do metaverso. Você é uma pessoa que não tem amor, que se esconde com seus pecados dentro da sua casa e busca o seu próprio proveito. É isso que esses estúpidos estão falando. Deus já está cobrando isso deles agora. Agora imagine quanto que Deus vai cobrar no dia do tribunal. Deus vai pesar a mão sobre eles dia após dia, mês após mês, até eles aprenderem a não serem arrogantes. A mensagem final aqui que eu estou dizendo para vocês é que congregar é pecado e não é para congregar em hipótese alguma? Eu não falei isso em nenhum momento do vídeo. Quem encontrar uma congregação que é fiel, cujo pastor não cobra dízimo, que tem uma palavra bacana, que não tem uma mulher lá sendo autoridade da igreja, e se sente confortável, fique nesse lugar, ué. Não tem quem te impeça. Mas se alguém disser para você que se você não congregar, você está em pecado, está nas trevas, não tem amor, fecha a boca dessa pessoa com a palavra. Não é essa pessoa que vai te julgar se você tem amor ou não. Primeiro, o amor se prova na guarda dos mandamentos de Deus. Não é fulano, o ciclano que fala para você, segundo o conceito dele, se você ama ou não. Jesus falou, aquele que me amar, guardará os meus mandamentos. É quem guarda os mandamentos de Jesus que ama. Não é dando dízimo como prova de amor e não é falando besteira. Amor se prova na guarda dos mandamentos. E você não precisa estar numa igreja para guardar mandamentos. Senão é o caso que todo aquele que não está na igreja não guarda mandamento. Agora, um tolo desse pode resolver as questões e as problemáticas, as variáveis de todas as pessoas que não estão congregando? Não pode. Então por que ele abre essa boca estúpida e arrogante dele para falar contra os que não congregam? Porque é isso que ele está falando. Vocês não acreditam que eu estou falando? Assista ao vídeo dele. O que tem a ver um painel na cara de metaverso com pessoa que não congrega? Não tem nada a ver. Primeiro que para uma pessoa botar um painel de metaverso, um óculos de metaverso no rosto e falar que está numa igreja virtual, essa pessoa já está desviada. Não é isso que é uma congregação virtual. Ele levou para um lado extremo. E é isso que ele fez naqueles vídeos estúpidos deles, quando eles vão defender a mulher pregando. Eles colocaram na capinha uma mulher com uma mordaça na boca, tipo uma islâmica. Ou seja, eles levam a palavra para o extremo para desequilibrar ela. Como se a mulher tivesse para pregar o evangelho, porque a mulher prega o evangelho no modelo que Deus mandou para ela, nos limites que Deus estabeleceu. Aí ela prega o evangelho. Ou seja, não numa igreja onde tem reuniões presenciais e os maridos de outras mulheres estão lá, não numa igreja. Ela prega o evangelho em situações em que não tem quem fale e ela precisa falar. Ela deve pregar o evangelho, é missão para as mulheres mais novas. Porque um homem não pode ficar ensinando para a mulher mais nova coisas que é mulher que tem que falar para a mulher, senão vai ser tentação. Então é muito fácil abrir a boca arrogante e ficar falando estupidez para defender seu ministério. Eu quero ver ir para a palavra e usar a luz da palavra. E aqui está o desafio. Leva isso para o seu pastor queridinho e pergunta para ele, você é pastor mesmo? Me convence pela palavra então. E sobre o Igor vender curso, eu não preciso nem fazer esforço aqui. Em alguns vídeos dele vai ter o link lá. Aliás, nas lives que ele faz, ele deixa o link fixado. O link que ele e o Pedro dizem que não é vender a palavra de Deus. É apenas um curso de teologia. É algo assim como qualquer outro curso. E é mentira. Como que eles podem abrir a boca e mentir descaradamente? Porque lá no curso está escrito defesa da fé. Defender a fé não é mais palavra de Deus? E eles estão usando as histórias dos pais da igreja. Cristo não estava se manifestando ali nos pais da igreja? Os pais da igreja não usam os textos bíblicos para falarem como eles entendiam as coisas? Então é fazer comércio sim. Só cego que vai cair num papo furado desse. Eles não estão num comércio desenfreado, aquela coisa horrorosa, ridícula, nojenta, asquerosa, e que Deus vai pesar a mão, como estão o Israel, o Tiago Tis, esses mercenários.
Eles não estão assim, mas eles vendem também. E aí? Por isso que eles não repreendem. Eles não podem repreender, eles não têm autoridade para isso. Eles veem os caras fazendo mal e faz vista grossa. Eles querem a aceitação a todo custo. Mas está aqui, a palavra de Deus pode ir contra essa verdade? Se puder, vamos lá. Vamos ver o que ele vai falar. Os textos estão aí. E o desafio está aqui. E isso não é um vídeo direcionado somente contra Igor ou contra Pedro. É porque é contra um sistema. Eles falam tudo a mesma coisa. Pode ver que não tem diferença. Qualquer pastor de qualquer religião que tiver na sua igreja uma mulher com o microfone na mão pregando, ou que tiver lá um pastor solteiro, eles vão usar os mesmos artifícios de distorcer os textos, de levar texto para um extremo, desequilibrar o negócio. Aí a pessoa que não pensa muito fala, é mesmo, né? Então é assim mesmo, né? Aliás, tem muitos pastores solteiros do nosso meio, só pode ser de Deus isso. Tem muitas mulheres pregando, não pode ser tudo do diabo. Então não faz sentido mesmo, realmente é isso que o texto está querendo dizer. E assim a palavra de Deus é pisada. Tá vendo? É isso que eles fazem. Mas quem for sensato não vai distorcer a palavra que é fiel e verdadeira. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz então. Deus abençoe.